Nas comemorações de aniversário de nossa cidade é importante refletirmos sobre quem somos e de onde viemos. Como disse o historiador Sérgio da Costa Franco, sobre a nossa fronteira de Quaraí e Artigas, como peões avançados de um xadrez jogado à distância, as duas vilas se confraternizaram e se ampararam. A história de nossa cidade é a história de um povo de fronteira. Brasileiros ou uruguaios, fomos sendo formados a partir das disputas de territórios. Conhecer essa história é valorizar o que somos. Fui convidado para contar essa história para vocês. Vou ver se me lembro bem. Tudo começou quando Colombo descobriu acidentalmente a América em 1492. Dando início à era das grandes navegações, e da colonização de um novo mundo. Até esse momento nossa região era apenas habitada por índios de diferentes etnias, mas principalmente os jaros, guenoas, minuanos e charruas. Como forma de dividir os territórios descobertos, os principais reinos da época Portugal e Espanha redigiram o Tratado de Tordesilhas, no ano de 1494. No ano de 1500 o navegador português Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil e nossa jornada se inicia. Com o descobrimento do Brasil e amparados no Tratado de Tordesilhas, os espanhóis começaram a colonização no entorno do Rio da Prata, no ano de 1527. Os portugueses iniciaram a expansão do território através do que ficou conhecido como as bandeiras ou entradas, realizadas pelos bandeirantes, a partir de São Vicente. Hoje São Paulo. Entre os anos de 1626 e 1634 os padres jesuítas iniciaram as missões no território gaúcho e introduziram o gado bovino. Em 1641 os jesuítas são expulsos pelos bandeirantes. No ano de 1682 os jesuítas espanhóis retornam e fundam os 7 povos das missões. Em 1750 foi assinado o Tratado de Madrid entre Espanha e Portugal, pelo qual os portugueses dão aos espanhóis a colônia do Sacramento e recebem em troca os 7 povos das missões. Os padres jesuítas espanhóis não se conformam com a troca e os índios missioneiros se revoltam. Vai começar a chamada Guerra Guaranítica, com a resistência dos índios e dos jesuítas ao domínio português. E a resistência dos portugueses em entregar colônia de Sacramento. Portugal e Espanha recuaram os limites e assinaram o Tratado de Santo Ildefonso em 1777. Em 1801 foi assinado o Tratado de Badajoz, voltando aos limites de 1750 e forçando Portugal a entregar a colônia de Sacramento e recebendo as missões orientais. Com a chegada da família real ao Brasil, que fugiu de Napoleão, e com o enfraquecimento da Espanha, que estava em guerra com a França, houve uma real oportunidade de expansão dos territórios portugueses, e baseado no princípio do ut possidetis, que determina que os que ocupam o território o possuem, os movimentos começaram. O mesmo enfraquecimento da Espanha, sob o jugo de Bonaparte, fez surgir no continente o sentimento de independência, e o movimento iniciou no Vice-Reino do Prata, atual Argentina e Uruguai, em 1809. O governador de Montevidéu, no entanto, manteve-se fiel à Espanha. Montevidéu foi cercada por forças de Buenos Aires e de orientais do caudilho José Artigas. Em maio de 1811, o governador de Montevidéu, sitiado pelo argentino Rondô e por tropas orientais de Gervásio Artigas, solicitou socorro a Dom João VI. Dom João VI, então, determinou a invasão da Banda Oriental, atual Uruguai, pelo Exército de Observação, agora transformado em Exército de Pacificação da Banda Oriental, comandadas pelo governador da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, Dom Diogo de Souza.
Em 14 de outubro, o governador de Montevidéu mandou aviso a Dom Diogo, pedindo que recolhesse para o Rio Grande o exército pacificador, em razão de haver concertado um armistício com os argentinos e orientais, por imposição de interesses britânicos. Este retorno do exército pacificador não foi tranquilo, suas forças tiveram que enfrentar diversas guerrilhas de Artigas diante das ameaças que continuaram por parte de Artigas e seus seguidores. Dom Diogo de Souza estabeleceu vários acampamentos como linha de defesa para a fronteira. Um dos maiores era o acampamento de São Diogo, formado pelo Regimento de Dragões e Milícias de Rio Pardo, para defender as incursões de Artigas em nosso território. Em 1814 o caudilho José Gervásio Artigas organizou no território do Uruguai e parte da Argentina a Liga Federal ou Liga dos Povos Livres, proclamando a independência das Províncias Unidas do Rio da Prata. Mesmo antes e principalmente após a campanha do Exército Pacificador 1811-12, militares que dela participaram receberam terras para a criação de gado, e também para defendê-las, tornando-se cada estância ou fazenda uma célula militar a ser mobilizada, ao primeiro sinal de perigo. Essas terras foram conhecidas como sesmarias. O início de doação de sesmarias no território de Entre Rios deu-se entre 1814 a 1816. Todos os estancieiros da fronteira, por ocasião das guerras e das invasões platinas, eram naturalmente levados a se tornarem poderosos caudilhos. Valentes capitaneadores dos bandos da peonagem das estâncias, recrutada de improviso, formando o centro de agrupação da população da campanha, tornados em falanges particulares de civis, ou guerrilheiros. Incorporados aos exércitos em marcha, eles eram verdadeiros soldados, sujeitos aos rigores da disciplina e da hierarquia militar. Essa distribuição de sesmarias e consequente povoamento do território de Entre Rios fronteira, oeste do atual RS, irritou o caudilho José Artigas, que em 1816, avançou sobre o território e queimou um início de povoação e a capela recém-erguida, conhecido como Capela Queimada. Esse acampamento deu origem à cidade de Alegrete. O constante crescimento da influência e do prestígio da Liga Federal, Artigas, ameaçou Buenos Aires, por causa do federalismo, e Portugal, por causa do republicanismo, e em agosto de 1816 estes invadiram a província do Leste, com a cumplicidade de Buenos Aires, com a intenção de destruir o protetor Artigas e sua revolução. No início da invasão em 1816, foi designado o coronel José de Abreu a estabelecer uma guarnição no Rio Quaraí. Aí se inicia a história de nossa cidade. Essa campanha contra Artigas durou de 1816 até 1820, com a definitiva expulsão de Artigas e de suas ideias liberais do território. Sem a resistência de Artigas, o Império Português anexou o território da Banda Oriental, hoje Uruguai, ao Império do Brasil com o nome de Província Cisplatina. Na nova Convenção de Limites do Império do Brasil, o limite da província de São Pedro é estendido ao Arapiei. Tal tratado de limites deveu-se também à entrega do território em troca da construção de um farol para navegação no porto de Montevidéu. O Tratado de Farola construiu o primeiro desenho do Rio Grande como conhecemos, seguindo a política de expansão e consolidação da presença. Nos anos de 1822 e 1823, continuaram a distribuição de sesmarias, no território compreendido entre os rios Quaraí e Arapiei. Uma das sesmarias adquiridas pelo paulista João Batista de Castilhos, prosperou e em um dos seus limites existia um passo que ligava o acampamento de São Diogo aos sesmeiros do outro lado do Quaraí. Esse passo ficou conhecido como Passo do Batista.
Esse intenso comércio entre ambas as margens portuguesas consolidou o Paço do Batista como um local de trânsito de mercadorias. A província cisplatina, com seus campos fabulosos, era uma fonte inesgotável de bovinos para uma indústria saladeril em expansão e com utilização de mão de obra escrava, na região de Pelotas. As vantagens econômicas do Brasil traziam danos à indústria saladeril das Províncias Unidas do Prata. Esse prejuízo econômico associado à morte de Dom João estimulou o movimento de libertação da Banda Oriental. Em 1825 os 33 orientais, liderados por Lavageja e Manuel Oribe, iniciaram uma insurreição para recuperar a independência da Banda Oriental. As dificuldades de distância, a pressão internacional, associado aos custos da guerra fez com que por intervenção dos ingleses em 1828 fosse criado um território independente de Portugal ou das Províncias Unidas do Rio da Prata, a República Oriental do Uruguai, com limites com o Império Português no Arapey. Em 1835, já no reinado de Dom Pedro I, iniciou-se uma longa disputa interna na região. A Revolução Farroupilha. Uma das razões foi os pesados impostos sobre o charque para recuperar as economias do Império, depauperadas pela guerra e conflitos internos. Essa longa revolução que durou 10 anos, deixou todas as estâncias do lado esquerdo do rio Quaraí, desprotegidas e sem apoio militar do Império e acesso a bens de consumo essenciais. Associado a isso, houve a pressão do governo do Uruguai, através da concessão de terras por Rivera, no território, hoje departamento de Artigas. Muitos portugueses inclusive, já haviam se associado aos uruguaios, por isso muito vemos sobrenomes idênticos com pronúncias diferentes em ambos os lados. O território foi o berço do último combate Farroupilha, que estendeu-se até o local denominado Quaró no departamento de Artigas, em dezembro de 1844. Terminada a Revolução e com a necessidade de resolver definitivamente a questão das fronteiras foi acertado em 1851 a fronteira no rio Quaraí. O mesmo povo politicamente dividido em dois. Como forma de consolidar definitivamente a linha no Uruguai, em 1852 foi fundado um povoado com o nome de São Eugênio del Quareim por Carlos Catalã. Nos primeiros anos, a maior parte dos casamentos registrados no povoado eram de brasileiros. Para termos uma ideia da integração existente, o povo de São Eugênio não evoluiu como se esperava e ameaçava desaparecer. Bela União ou Santa Rosa, que havia sido repovoada em 1853, era a cidade mais povoada ao norte do Arapey. Em 8 de abril de 1875, é assinada a lei que eleva a freguesia à categoria de vila, que corresponde ao princípio da emancipação política do município. Em 1884 o governo de Santos propôs a criação do departamento de Artigas. São Eugênio contava com 250 habitantes e Bela União com 5.000. A elevação de São Eugênio à capital do departamento foi a resposta geopolítica definitiva, à consolidação da fronteira em frente à nova vila de São João Batista do Quaraí. A grande evolução de ambas as cidades se dá com a instalação do Saladeiro Novo Quaraí, em 1894, por uma firma anglo-uruguaia. Mas isso já é uma outra história. Vou pedir ajuda para todo o pessoal da Escola Divino Coração para me ajudarem a continuar essa história.